E agora o assunto é a chacina em Campo Herê. O delegado que investiga o caso atendeu a nossa equipe ontem lá na delegacia. O William Ricardo conversou com ele e ao vivo traz os detalhes agora. William, então traz os detalhes do que o delegado contou, da motivação desse crime, porque a história é bem confusa, teve um suicídio. O que aconteceu de fato? Pois é, Felipe, a gente conversou com o delegado ontem lá no município, o doutor José Danesi Neto. Ele atendeu a gente por cerca de 40 minutos, 30, 40 minutos, falou bastante sobre esse caso, deu vários detalhes, principalmente da dinâmica do crime, como esses homens chegaram até o local. Ontem a gente conversou com uma testemunha, essa testemunha tinha dito pra gente que a primeira casa a ser atacada seria a Casa dos Fundos, que fica a cerca de 40 metros do bar. Mas o delegado falou que não, esses homens desceram do carro e já desceram atirando diretamente no bar. E depois foram até essa outra casa, no caso, que fica aos fundos. A gente vai ouvir o que disse o delegado sobre a motivação, ou melhor, sobre a dinâmica desse crime, e você assiste agora. O atirador chegou num veículo, esse veículo ficou no local, é um veículo VW Gol de cor branca, desembarcou do veículo e se dirigiu primeiro, aquele é um bar, que estava ali com algumas pessoas. Teria disparado. Disparou contra um homem, duas mulheres. Esse homem foi ferido, inclusive, ele correu, conseguiu escapar, ferido, e duas mulheres, infelizmente, perderam a vida. No mesmo imóvel, ele desce por um corredor ao lado, se dirigindo para uma casa, uma casinha simples que ficava aos fundos. Uma casa também de pessoas ali parentes, Então, ali estavam um casal, uma criança, o pai, um idoso, e mais duas pessoas que teriam prestado um favor àquele idoso. O idoso estava na casa do filho. Então, esse casal teria levado o idoso, teria acabado de chegar, na verdade, com esse idoso. Então, eles estavam ali na área, tomando chimarrão, alguma coisa nesse sentido. E quando eles ouviram os disparos, eles correram para dentro. É o relato deles. Dali, quando eles correram para dentro, eles apagaram as luzes para tentar, de alguma forma, se defender daquela situação, Esse atirador desceu pelo corredor, dentro daquele imóvel, e disparou por várias vezes. Pelo relato das pessoas que estavam ali, esse homem adentrou a residência, fez um primeiro disparo que já vitimou uma mulher de 35 anos. Nisso, o senhor, o pai do casal que morava ali, do rapaz que morava ali com a esposa e a filha, percebendo que eles estavam claramente ali acuados, iriam todos morrer, ele tentou retirar o homem, Nisso, ele acabou sendo alvejado duas vezes pelo atirador e outros dois homens foram feridos. Um foi ferido no braço, o outro ferido nos dois braços, E esse senhor acabou morto, pelo menos aí com 2 tiros, inicialmente ali que se apurou. Ainda segundo o delegado, esse homem, no caso o atirador, que tem 32 anos e foi preso pela Polícia Civil, ele teria sido ferido por esse idoso que acabou morto, essa última pessoa morta, de acordo com o delegado. Ele teria sido ferido. O delegado não explicou melhor para a gente qual que seria esse ferimento. Mas, em seguida, no caminho entre a casa e o carro dele, ele perdeu a chave do veículo e não conseguiu fugir com o carro. A partir disso, então, ele fugiu a pé em direção a uma área de mata. E é o que o delegado explica agora. Ele fugiu a pé e ficou, até então, ele ficou escondido no mato, bebendo água aí do rio, enfim, ficou andando, vagando durante o dia e ficava parado durante a noite. Ele citou que ele se arrependeu de ter tirado a vida de pessoas inocentes, Manifestou ainda um desapontamento com o fato de não ter conseguido tirar a vida da mulher, da cunhada. E ele foi ao local para localizar a mulher. Segundo o delegado, essa arma de fogo que teria sido utilizada nesse crime, ela teria sido recarregada. A polícia está investigando ainda quantas vezes ela teria sido recarregada. O delegado acredita que em torno de 1 ou até 2 vezes ela teria sido, então, colocada mais munições por ali. O delegado fala sobre isso agora. Há evidências, os peritos recolheram ali em determinado espaço, naquele local, a evidência de recarga, Então, aparentemente, pela quantidade de tiros que as vítimas narraram, terem ouvido, e também pelos cartuchos que estavam ali esparramados naquele local, foram diversos disparos. E então, assim, houve recarga. Não temos certeza absoluta, quantas, se 1, se 2, se 3,
Mas o fato é que foram vários disparos de arma de fogo, né? Diga-se de passagem, em tese até então, a gente sabe que foi uma espingarda calibre 12, né, com capacidade de tiro de 8 tiros. Né? Ele relatou que foi a arma utilizada e foi a única arma utilizada. E, de fato, ele possui registro dessa arma, é uma arma lícita, é uma arma de origem legalizada. Né? Ainda segundo o delegado, o irmão desse homem que seria o atirador, esse homem de 38 anos, ele foi preso porque ele estava nas proximidades do local. Mas a polícia tem convicção que ele participou do crime. Agora só falta entender de que forma ele participou do crime. A polícia conseguiu obter imagens e também acesso a mensagens que mostram esses dois homens combinando de irem até o local. E o delegado fala melhor também sobre a motivação desse crime. Segundo o delegado, esses homens queriam matar a cunhada deles, que seria a esposa do homem que tirou a vida na tarde de sábado, lá no município de Campo Herê. E o delegado fala agora. Essa motivação, pelo menos daquele homem na condição de partícipe, teria sido o irmão, né, ter tirado a própria vida em razão da esposa, ter pedido o divórcio, ter terminado o casamento, algo nesse sentido. Então, essa foi a única motivação plausível naquele momento, né, que nós conseguimos colher. E é um relato praticamente unânime por parte de todos aqueles que sobreviveram. O objetivo do atirador, o objetivo do irmão do atirador que estava lá seria conseguir localizar a mulher. Tanto que ele exigia saber onde a esposa daquele irmão, né, o falecido, onde ela estava. Ele queria matá-la. E a mulher, tanto que a mulher, né, do falecido, a esposa do falecido, não estava no local. Ela saiu do local, retiraram ela por uma questão de segurança. Estavam enfurecidos porque o irmão teria tirado a própria vida em razão, segundo eles, na concepção deles, da mulher. Ainda segundo o delegado, agora segue alguns depoimentos, né, são necessários ainda para entender muita coisa dessa história. É um caso muito complexo, envolve muitas pessoas. E o delegado fala agora a continuidade dessa investigação. E a gente assiste agora. Então, o que vai acontecer agora? Os interrogatórios foram feitos, as vítimas praticamente todas foram ouvidas, testemunhas foram ouvidas, agora continua a identificação de outras testemunhas importantes também para relatar, né, o que viram, o que sabem a respeito de todos os fatos, juntar os laudos periciais provenientes, né, das perícias que foram realizadas no mesmo dia dos fatos. Tem outras perícias que serão também requisitadas e aí determinar a responsabilidade individual de cada um deles, né, quanto ao resultado fatídico, né, que acabou vitimando, felizmente, 4 pessoas, né, e deixando também 6 pessoas. Né, então, seria homicídio de 4 pessoas e uma tentativa de homicídio de 6 pessoas. Está aí, então, a fala do delegado, trazendo detalhes sobre essa investigação, bastante complexa, como a gente já falou, e trazendo detalhes importantes aqui para nosso telespectador do Balanço Geral. E agradecer também ao delegado, né, por ter nos atendido, né, ficou cerca de 40 minutos conversando, trazendo todos esses detalhes, uma entrevista exclusiva que a gente traz para você que nos assiste aqui no Balanço Geral. Uma informação bastante importante, a arma de fogo, ela foi apreendida, o celular que esse homem utilizou também foi apreendido. Segundo o delegado, ele utilizou esse celular durante o tempo todo, até acabar a bateria, e também as roupas que ele utilizou na data do crime, que estavam sujas de sangue ainda, também foram apreendidas pela Polícia Civil. Investigação que segue, esses 2 homens estão presos e a gente segue acompanhando os detalhes. Volto contigo, Felipe. William Ricardo, parabéns pelo trabalho. O William que passou ontem o dia inteiro lá em Campo Herê junto com a Arvido Concato e também a nossa equipe de produção, porque desde sábado estavam em cima desse assunto. Parabéns, William, pelo trabalho e é claro que a gente segue agora acompanhando os detalhes sobre o desenrolar desse caso. Mas a gente viu que o plano de fundo, o fim de um relacionamento. Acabou o relacionamento, gente, a vida que segue. Amor a gente não pode exigir de ninguém. Se a pessoa não te ama mais, vida que segue, não tem por que terminar de uma forma trágica como essa. Uma família que para sempre aí vai ficar marcada por conta dessa tragédia.